príncipes e princesas da realeza celestial, vocês já sabem que quando eu apareço aqui é para trazer uma palavra de Deus para vocês. E a palavra de Deus para hoje está lá no livro de Jeremias, capítulo 18, a partir do versículo 1, que fala assim: Palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirá as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a minha palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Eis que como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Essa é uma palavra bem conhecida, né? Como eu sempre falo, a palavra de Deus é sempre conhecida, né? Que é uma palavra, nós sempre ouvimos falar, nós sempre recebemos a palavra de Deus das pessoas. Só que muitas vezes essa palavra de Jeremias 18:1 é ministrada ou interpretada de uma forma não tão clara para que a gente venha entender da forma correta. E algumas vezes a gente vemos algumas pregações falando que o oleiro quebrou o vaso. Só que se nós formos analisar direitinho, ele fala assim: como o vaso que o oleiro fazia se lhe quebrou na mão, então quer dizer, o vaso quebrou-se nas mãos do oleiro. O vaso quebrou-se e o oleiro refez o vaso. Ele se quebrou nas mãos do oleiro e não o oleiro quebrou. E a palavra nos afirma que Deus é perfeito no que Ele faz. Então, como tudo que Deus faz é perfeito, Ele viu que aquele vaso se quebrou nas mãos dele e Ele preferiu, e Ele prefere sempre, nos moldar a nos destruir. Deus, como sendo o nosso Criador, Ele nos molda sempre para que nós sejamos aquilo que Ele quer que nós sejamos, né? E isso vem nos dizer que ninguém encontra-se irreparável demais que não possa ser transformado, né? Em muitos momentos nós achamos que estamos tão errados, que fizemos coisas tão erradas, que nada é capaz de nos transformar, que nada é capaz de nos moldar, mas essa palavra vem nos dizer que por mais que estejamos quebrados, por mais que estejamos machucados, o Senhor, o nosso oleiro, aquele que nos criou, Ele é capaz de nos moldar, assim como Ele fez na criação do mundo, né? Assim como Ele fez na criação do homem, quando Ele criou Adão, moldando Adão do jeito que Ele queria, com as suas próprias mãos. Assim também Ele faz conosco, até hoje. Ele nos molda e por mais que nós sejamos quebrados, por mais que nós estejamos no lamaçal do pecado, Deus é capaz de nos transformar. Ele continua dizendo que o vaso quebrou e não o oleiro. Ele nunca nos trata como se tivesse uma matéria-prima melhor que nós. Não, Ele quer sempre nos moldar, Ele quer fazer de nós algo melhor. Não que haja alguém ou alguma matéria melhor que a nossa, mas que Ele quer sempre nos moldar, quer ver sempre a gente como melhor. Não existe uma matéria-prima que Ele não possa trabalhar. Ele sempre pode fazer com que sejamos melhores. Deus é o Senhor de todas as coisas e Ele é capaz de fazer todas as coisas serem melhores. E Ele é paciente, muito paciente conosco. Muitas vezes nós agimos de forma que Ele não quer, mas Ele é paciente e nos trata. Ele nos ama e continua sempre derramando a sua misericórdia sobre nós. Tudo bem se nós errarmos, não que Ele queira que nós erremos, mas se nós errarmos e nos arrependermos, Ele está disposto a nos transformar.
Ele é perseverante em consertar e nos moldar outra vez. E quantas vezes forem necessárias, Ele vai nos moldar. Porque Ele quer que nós fiquemos da forma que Ele deseja, no molde perfeito que Ele tem para nós. E na realidade esse versículo também vem nos mostrar que o melhor lugar para se quebrar é nas mãos do oleiro. Porque muitas vezes nós nos quebramos em outros lugares, afastados do Senhor. E nós sofremos muito com isso. Mas se nós nos quebrarmos, assim como fala no versículo, nas mãos do oleiro, no mesmo instante Ele vai nos moldar, Ele vai nos tratar, Ele vai tratar daquele ferimento que está em nós. E Ele é o único que pode nos consertar. Ele é o único. Eu ouvi essa frase uma vez e eu achei isso muito impactante, eu achei essa frase muito forte. Que Deus é o único que vê no barro o vaso. Ele olha para o barro e já vê vaso. Nós como humanos, né, olhamos para o que nós estamos agora, como nós estamos agora, onde nós estamos agora. Mas Deus, como Senhor de todas as coisas, Ele olha para o que nos tornaremos. Ele olha para o que nós seremos no futuro. Ele olha para onde nós chegaremos. E nós muitas vezes estamos tão quebrados, tão machucados, que nós só olhamos para aquela situação atual. Mas Deus não olha para isso. Ele vê, claro, a situação que nós estamos, mas Ele vê aonde nós chegaremos. E como nós estamos falando no barro, né? Deus já vê o barro transformado em vaso. Nós muitas vezes olhamos e achamos que não vai dar certo, aquele barro não serve para nada. E Deus já vê o que nós nos transformaremos. Ele é o Senhor de todas as coisas. Ele vê sempre o melhor de nós. Ele vê sempre aquilo que nós iremos nos transformar. Ele vê sempre o melhor. Ele vê sempre lá na frente. Por mais que nós estejamos quebrados, como eu falei, por mais que nós estejamos cheios de marcas, um vaso quebrado, né? Muitas vezes nós passamos por situações e ficamos todos quebrados, que nós achamos que não vamos conseguir avançar, que nós não vamos conseguir ir para outro lugar, que nós não vamos conseguir voltar ao que éramos antes. Mas Deus vê e Ele cuida de cada detalhe, Ele cola pedacinho por pedacinho e vê o nosso futuro e vê a nossa transformação. E cada dia Ele quer nos moldar, cada dia Ele quer nos transformar, porque muitas vezes nós achamos que já estamos prontos, mas é o Senhor que sabe. E a Bíblia fala que de glória em glória nós seremos transformados, mas basta que a gente aceite o cuidado de Deus, basta que a gente aceite ser moldado por Ele, basta que a gente aceite o tratamento dEle. Deus quer sempre o melhor, Deus quer nos ver sempre o melhor, por mais que nós estejamos já numa posição boa, num lugar que a gente acha que é o nosso ápice, mas Deus quer sempre mais. Deus tem infinitamente mais, sempre, e Ele quer sempre o nosso melhor. Mas a gente precisa ter isso em mente, que o melhor para nós é ser quebrado nas mãos do oleiro. Porque se nós estivermos nas mãos dele, nós seremos tratados da melhor forma. Muitas vezes nós somos moldados pelo mundo, por coisas que acontecem na nossa vida e nós estamos tão afastados de Deus que nós somos transformados, a gente muda nossa personalidade, a gente muda o nosso jeito de ser pelo tratamento do mundo. Mas Deus quer que nós estejamos nas mãos dele. Deus quer que nós sejamos tratados por Ele, único e exclusivamente por Ele, porque só Ele sabe onde nós estamos machucados, só Ele sabe o melhor remédio, Ele sabe exatamente onde nós devemos ser tratados. Então, que nós cada dia busquemos mais estar nas mãos do nosso oleiro, daquele que nos criou, daquele que sabe nos moldar, daquele que sabe tratar cada lugarzinho do nosso corpo da forma que precisamos. Então, que todos os dias nós busquemos a presença de Deus, que todos os dias nós busquemos estar mais próximos dele, do nosso oleiro, para que sejamos tratados e que sejamos moldados da forma que precisamos. Amém?